Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo Carioca, professor Eduardo Carioca, diretamente do Rio Maranguapinho, carioca de Maranguape, filho da minha amada Maranguape. Sou professor de Direito e Processo Penal, sou graduado em Direito, especialista em Direito e Processo Penal, sou servidor público, sou técnico judiciário do Tribunal de Justiça aqui do estado do meu Ceará e sou, sobretudo, apaixonado pela sala de aula e apaixonado pelo direito penal. E a gente vai aqui ver um curso em que a gente vai abordar toda a nossa ementa de direito penal, naqueles tópicos, naqueles pontos mais importantes que às vezes você tem dúvida, não consegue ver com muita tranquilidade, e a gente vai ver aqui com clareza, com simplicidade, com leveza, cantando música, não é isso? Pronto, né? Vai ser uma viagem aqui na nossa aula de direito penal, nos nossos temas mais recorrentes e mais importantes. Amém? Então, comigo, muito prazer, é sempre uma felicidade estar aqui na Notorium, essa casa que eu amo, e estar aqui com vocês. Então vamos começar do começo com o direito penal? É isso. Pessoal, o direito penal, para a gente iniciar qualquer estudo do direito penal, a gente precisa olhar para o direito penal e dizer o seguinte: quem é você? Quem é você? Para que você serve? Pois é, direito penal, muita gente só vê o direito penal ou enxerga o direito penal como um instrumento de punição. Ah, fulano cometeu um crime, logo ele vai ter que ser punido. De fato, né, o direito penal é um instrumento de punição. Justo porque você, se praticar um crime, vai sim sofrer a respectiva sanção penal. Para cada conduta, uma sanção penal, para cada crime, uma pena, etc. Tudo bem, beleza, não estou discordando disso. Mas para a gente estudar o direito penal, aí que tá. A gente tem que ter uma outra visão do direito penal, me permita. Tudo bem? Uma visão do direito penal como instrumento de garantia, como instrumento de proteção de nós indivíduos em face do poder do Estado. Quer ver? Eu posso ser punido por qualquer coisa que eu cometa, qualquer infração, qualquer desvio que eu pratique. Eu posso ser logo punido pelo Estado? Depende, se houver previsão em lei. Ou seja, o princípio da reserva legal, da legalidade, o que é, pessoal? Uma garantia em face de nós, cidadãos, que só poderemos ser punidos se houver previsão legal para tanto. A pena tem que preservar a sua dignidade, o princípio da humanização das penas e assim sucessivamente. Então repare, o direito penal traz princípios, traz normas que não só visam punir, mas assegurar direitos, garantias e um instrumento de tutela dos direitos fundamentais em face do poder de punir do Estado. Tcharam! Esse é o conceito que eu empresto para o direito penal. Então repara, o direito penal tem que obedecer a uma série de postulados, uma série de bases, uma série de princípios. Nossa, que coisa linda, meu Deus do céu! Começando do começo, os princípios do direito penal, as matrizes, as bases do direito penal. Vamos ver? O primeiro tá na tela, bota, me dá imagens! Pronto, a noção do princípio da legalidade. Nós temos aqui, basicamente, como fundamentos legais, o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, e o próprio artigo 1º do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tudo bem, vem pra cá, corta pra mim. Entendemos que um cidadão só pode ser punido se houver previsão legal nesse sentido. Tudo bem, o direito de punir é do Estado, mas ele tem que colocar isso na lei. Exatamente, moçada. Ninguém pode ser punido sem que haja previsão legal. Lógico! Por que matar alguém é crime? Porque está previsto em lei, artigo 121. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Eu só posso ser punido se houver uma previsão legal nesse sentido. Deu certo, moçada? Perfeito. E a pergunta é, que tipo de lei eu preciso ter para criar um tipo penal? O que é o tipo penal? É o tipo, é a descrição na lei que descreve e pune uma conduta criminosa. Pessoal, quando eu falo em reserva legal, eu falo em lei complementar e lei ordinária, tudo bem?
Daqui nós temos a ideia de reserva legal. Tem alguns autores, até pus a observação para vocês, que distinguem, diferenciam legalidade de reserva legal. Dizem que legalidade são todas as espécies legislativas lá do artigo 59 da Constituição Federal. Os decretos, as leis ordinárias, as leis complementares, tudo bem? As resoluções. Reserva legal, não. Reserva legal eu só falo de lei complementar e lei ordinária. Deu certo, moçada? Então, por exemplo, pode uma medida provisória criar um crime? Nossa, isso é muito frequente, né? Em questionamentos de provas de graduação, de concursos, sempre vem essa perguntinha. Pode uma medida provisória criar um tipo penal? Sei lá, o presidente da República, em razão da relevância e urgência de determinada matéria, cria a medida provisória X, aumentando a pena do tráfico de drogas. Ele pode fazer isso, pessoal, por meio de medida provisória? O quê? Tô entendendo não. Diga, vai. Deixa na merda não. O quê? Não! Claro que não. Não pode haver a edição de medida provisória sobre direito penal. Só quem cria lei penal, pelo princípio da reserva legal, tanto são leis complementares como leis ordinárias. Deu certo, moçada? Perfeito, né, moçada? Perfeito. Então essa é a noção da reserva legal e da legalidade. Próxima consequência do princípio da legalidade. Vamos lá. No direito como um todo, existe a chamada analogia, que é uma forma de autointegração da lei. Que significa o quê? Eu aplico uma lei semelhante a um caso em que não há previsão legal para tanto. No direito penal, eu não posso usar analogia se essa analogia prejudicar o réu. Ou seja, eu não posso usar no direito penal analogia in malam partem. Bota na tela, me dá imagens. É proibida, vedada a analogia in malam partem para prejudicar. Por exemplo, nas agravantes, há uma agravante caso o crime tenha sido praticado contra o cônjuge. Nada a lei fala, o Código Penal fala, tudo bem? No artigo 61, sobre companheiro ou companheira. Tem diferença? Sim! Cônjuge é com quem você é casado para fins civis. Companheiro é com quem você tem união estável. Então suponha, o juiz está lá fazendo a dosimetria da pena, viu que o crime foi praticado por um companheiro contra o outro. Pode o juiz usar a analogia e aplicar ao caso a agravante do cônjuge? Não! Porque essa analogia, pessoal, você está colocando nessa pena uma circunstância agravante, ela é prejudicial. Então, pessoal, se ela é prejudicial porque não tem previsão em lei, ela viola o princípio da reserva legal. Tudo bem, pessoal? É possível usar analogia para beneficiar? Para beneficiar, sim. Bota na cabeça também um outro fundamento do direito penal. Se é para beneficiar, pense que pode, pense que é possível, tudo bem? Exemplo, o aborto realizado por médico. Não se pune, lá no artigo 128 do Código Penal, o aborto realizado por médico quando a gravidez resulta de estupro. Estupro é o crime do artigo 213 do Código Penal. Só que, caso uma vítima de estupro de vulnerável, que é outro crime, tá vendo? Não é o 213, é o artigo 217-A. Ela seja estuprada e acabe engravidando por conta da violência sexual, o médico também está autorizado a fazer o aborto nesse caso. Aí você diz, mas não tem previsão legal, só tem pro estupro, não tem pro estupro de vulnerável. Dane-se, não importa! Senta direito na cadeira, tá todo torto. Porto online, ó, né? Começa assim, bem retinho, aí fica, né? Isso. Reto, ótimo, pronto. Vamos lá. Eu posso usar analogia nesse caso, eu posso usar a excludente de licitude do aborto realizado por médico no caso de estupro, para aplicar ao estupro de vulnerável, que é um outro delito. Você vai dizer que sim, porque aqui é uma analogia para beneficiar. Se é para beneficiar, pode. Se é para prejudicar, de jeito nenhum. Deu certo? Pronto, me bota aqui na tela. Essa é a diferença entre analogia in malam partem, prejudicial, e in bonam partem, benéfica, que eu também coloquei no material de vocês. Também pus, né? Estou só aqui recapitulando. Diferença entre legalidade e reserva legal. Legalidade, tudo que está no 59. Reserva legal, especificamente,
leis ordinárias e leis complementares. Por isso que eu não posso criar tipos penais por meio de medida provisória. Deu certo, moçada? Perfeito. Vamos lá. Próximo princípio. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. O princípio da insignificância. Meu Deus, eu tenho certeza que na disciplina da graduação Direito Penal 1, 2 trabalhos o professor passa. Um dos trabalhos para você fazer um júri simulado do caso dos exploradores de caverna, e o outro é algum trabalho que você vai ter que discorrer sobre o princípio da insignificância. Nossa Senhora, mais conhecido que a posição de correr. Tudo bem? O princípio da insignificância. Vamos entender? Bora! O que é o princípio da insignificância e a sua aplicação? Primeiro vamos entender um negocinho pra gente introduzir o princípio da insignificância. A gente vai falar muito no direito penal, a gente vai falar melhor disso, né? Quando estudar o fato típico e seus elementos, no conceito de tipicidade. Tipicidade, ela se divide em tipicidade formal e em tipicidade material. Tem diferença? Lógico, né? Tipicidade formal, o nome já diz, vem de forma. É toda conduta que se adequa a um tipo penal previsto em lei. Por que se eu pegar o celular da Mari e levar para casa vai ser um fato típico? Porque essa conduta se adequa ao artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra. Então, essa tipicidade formal é a mera adequação entre o fato e a norma. Só isso. Deu certo, moçada? É o famoso cara crachá. E é só. Tipicidade material, o que é? O nome, ó, matéria, conteúdo. É a lesão ou o perigo de lesão que a conduta deve causar ao bem jurídico penalmente tutelado. Por que pegar o celular da Mariana viola fortemente o bem jurídico patrimônio dela? Oxe, seu iPhone 14, né? De não sei quantos mil. É lógico que isso tanto se adequa ao artigo 155, como vai gerar uma lesão gigantesca, tudo bem? Muito expressiva no patrimônio dela. Pronto. Para o fato ser típico, tem que haver tipicidade formal e material. Simples assim. Deu certo? E o que é o princípio da insignificância, tudo bem? Que diz que o juiz não deve se importar com coisas pequenas, ou não se pode esquentar com... Desculpa. Tudo bem? Vamos lá. Significa o seguinte, que não há tipicidade material quando a lesão ao bem jurídico é inexpressiva. Por exemplo, subtrair um pincel desse do Alan, tu acha que vai fazer diferença se você levar para casa? De jeito nenhum, sei lá, 7, 8 reais. Tem tipicidade formal? Tem. É furto, né, moçada? Mas material, não. Não causa nem lesão, nem perigo de lesão a esse bem jurídico. Então, onde entra o princípio da insignificância? Qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Ou seja, o que é o princípio da insignificância? Causa de atipicidade material da conduta. Tudo bem? Exemplo, o cara entra no supermercado, furta 2 frascos de desodorante, cada um valia 15 conto, ao valor do prejuízo 30 reais. Não, isso não causa lesão ao bem jurídico e é atípico do ponto de vista material. Deu certo? Perfeito. Só que para caber o princípio da insignificância, o STF fixou 4 pressupostos objetivos que a gente vai chamar de Mari. Olha aí, Mari. Aqui, ó. Mari Fernandes. Vamos lá. Aqui, ó. M. Mínima ofensividade da conduta. Ou seja, a conduta tem que causar uma ofensa ao bem jurídico muito pequena. Tudo bem? Por exemplo, subtrair um frasco de desodorante de um supermercado gera uma ofensividade mínima ao bem jurídico do supermercado. B. Ausência de periculosidade social da ação, ou seja, a ação não coloca a sociedade em perigo. C. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, o comportamento não é tão reprovável. O povo olha e diz, só isso. Pegou só uma caneta velha, pegou só uma barra de chocolate, vai ser preso por isso, tá vendo? E último, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então são esses os 4 requisitos para o reconhecimento, no caso concreto, do princípio da insignificância. Deu certo?
E agora eu vou trazer, pessoal, alguns casos, né? Alguns cases, alguns leading cases. Olha que chique, né? Tu é doido, eu voltei, tô dizendo, ó, leading cases, né? Da jurisprudência acerca da admissibilidade ou não do princípio da insignificância. Tudo bem? Vamos lá. Requisitos de natureza subjetiva. Interessante isso. Professor, o cara foi preso. Ele foi preso porque ele estava furtando um frasco de desodorante. É insignificante? Olhando para o caso concreto, isoladamente considerado é. Mas aí se puxa a ficha criminal do cara. Aí vê que o cara tem 10, 12, 15 passagens pela polícia por furto. Meu amigo, o cara é multireincidente. Beleza, embora o valor do bem seja inexpressivo, o grau de reprovabilidade do comportamento não é baixo, porque ele faz disso quase que um estilo de vida. Então, se o cara é multireincidente, um criminoso habitual que já tem como profissão estar praticando esses pequenos furtos, é lógico que eu não vou aplicar aqui o princípio da insignificância. Vamos lá. A multireincidência específica, tá vendo? Vários furtos. É o que diz o STJ. Somada ao fato de o acusado estar em prisão domiciliar durante as reiterações criminosas, são circunstâncias que inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. Trouxe um informativo aqui, moçada, só para ilustrar, né? Para vocês virem como, se o sujeito for multireincidente e fizer do crime um estilo de vida, embora a subtração, por exemplo, no furto seja pequena, ele não vai ser beneficiado com o princípio da insignificância. Não significa dizer que a reincidência por si só impeça a aplicação do princípio da insignificância. É possível sim em tese, mas a multireincidência, o cabo ser tão alterado desse jeito, né, tão mão leve, aí já é demais. Deu certo? Bota pra cá! Alguns crimes, né, que admitem o princípio da insignificância. O furto, simples, tudo bem? Os crimes contra a ordem tributária. Nossa senhora, isso daqui é muito importante, ó. Grifa isso, grifa no seu material, até rasgar a folha. Vamos lá, ó. Tanto o STF como o STJ, eles fixaram a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários quando o débito tributário ele não ultrapassar, ó, 20 mil reais. São as portarias 75 e 132 do Ministério da Fazenda. Por que isso? Vem cá. Porque é o seguinte, imagina que o cara sonega 20 mil reais em tributos. Tudo bem? Ou 15 mil reais em tributos, ou seja, valor abaixo aqui do teto. Para a Fazenda Pública executar esse cara judicialmente, custa mais que 20 mil reais. Então não faz sentido eu processar e punir alguém por um crime tributário, por exemplo, descaminho, o cara trouxe os iPhones lá dos Estados Unidos, de Miami, sem pagar os tributos, no fundo falso da mala. Não faz sentido eu puni-lo do ponto de vista criminal se a ação de execução fiscal sequer será movida contra ele. Então, ó, nos delitos tributários, se o valor do delito suprimido, escamoteado, surrupiado, sonegado não for acima de 20 mil reais, é possível, em tese, a aplicação do princípio da insignificância, deu certo? E os crimes ambientais também há jurisprudência acerca da admissibilidade. Crimes que não admitem. Lesão corporal, lógico, né? Eu não posso falar em mínima ofensividade se você tem a sua integridade física lesada. Furto qualificado, não em tese, mas olha que jurisprudência legal, tudo bem? Diante das peculiaridades do caso concreto, o STF aplicou o princípio da insignificância no furto qualificado. Olha aqui o caso concreto, ó. Na ocasião, a segunda turma deu provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus, a fim de absolver paciente da acusação de furto qualificado pela subtração. Olha aqui, pessoal, ó. Onde é que foi? Né? Aqui, ó. Foi lá no interior, foi lá no Maranguape, ó. Um galo, 4 galinhas caipira, uma galinha garnizé e 3 quilos de feijão. Oh, meu Deus, gente, né? Claro que o valor aqui, né? Ah, mas se fosse a galinha Rafinha, né? Lembra da Rafinha? Lembra do vídeo da Rafinha? Ah, a Rafinha tem um valor sentimental. Mas enfim, né? Pessoal, um galo, 4 galinhas, 3 quilos de feijão, beleza, foi qualificado, pulou o muro, né? Rompimento de obstáculo à subtração da coisa, por isso que mediante escalada, né? Enfim, mas, pô, olha o valor dos bens. Pouco mais de 100 conto, né? Me poupe. Não vale no roubo, não vale no tráfico de drogas, não vale na moeda falsa, não vale no contrabando, embora o STJ já tenha aplicado o princípio de insignificância no contrabando quando houve a importação de uma pequena quantidade de remédio para uso próprio
estelionato previdenciário, envolvendo FGTS, é uma coisa mais reprovável também. Estelionato envolvendo seguro-desemprego também é putaria. Porte de arma ou munição, só que o STF já entendeu que portar em forma de pingente uma munição desacompanhada de uma arma, né? O cara tem assim uma munição calibre 38 que faz dela um pingente, é algo insignificante, já que não vai ter nenhuma potencialidade lesiva, tá? Esses dois, muito importantes também, muito importantes. Nossa senhora, muito importantes. Delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, é lógico, né, pessoal? A Lei Maria da Penha, ela veio para trazer a punição mais severa o possível para o agressor no âmbito de violência contra a mulher. Então não importa, nem cabe suscitar aqui bagatela de jeito nenhum nos crimes que envolvem crime ou contravenção penal praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas. E também nos crimes contra a administração pública, tem entendimento simulado, né, o 589, 599. O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra a administração pública, porque o que está em jogo não é só o patrimônio, por exemplo, num peculato da vida, mas os princípios caros à administração pública, como a moralidade, como a legalidade, tudo bem? Então, por isso, não é possível, em tese, o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Tem exceções? Tem, mas a gente vai ver mais na frente quando a gente estudar os crimes contra a administração pública. Deu certo, moçada? Perfeito. Próximo princípio na tela, o princípio da retroatividade penal mais benéfica. Pessoal, esse aqui também é uma pedida certa nos estudos de direito penal. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos lá. Irretroatividade da lei mais benéfica. Ou da lei mais gravosa, né? Gravosa. Ou o contrário, né? Retroatividade da lei penal mais benéfica. São duas faces, né, de uma mesma moeda. Botei aí a retroatividade da lei penal mais benéfica. Vamos lá, pessoal. Aqui eu não vou entrar em tanto detalhe, porque eu vou falar no próximo tema, tudo bem, sobre lei penal. E a gente vai ver que a lei penal, pessoal, ela tem, tranquilo, extratividade. Ainda vou falar disso. O que isso quer dizer, basicamente? Que ela retroage para atingir fatos praticados antes da sua vigência, se ela for mais benéfica, lógico, tudo bem. E uma nova lei gravosa, que revoga uma lei benéfica anterior, ela não pode retroagir, porque tu vai pensar sempre na mesma lógica. O direito penal tem como fundamento servir de garantia, de proteção em face do poder punitivo do Estado em cima de nós, cidadãos. Então, por isso, que uma das garantias mais lógicas é a retroatividade da lei penal mais benéfica. O que quer dizer? Que a lei penal nova, que de qualquer modo favoreceu a gente, ela vai retroagir, isto é, vai voltar no tempo para atingir fatos praticados antes da sua vigência. Vou dar um exemplo. Quer um exemplo? Diga, quero. Isso, bem espontâneo. Vamos lá. Exemplo. O pacote anticrime, Lei 3964 de 2019, quando entrou em vigor em 1º de janeiro de 2020, deixou de considerar hediondo o crime de porte de arma de fogo de uso restrito. Não está mais no rol. Antes era, agora não é mais. Nós temos uma lei penal mais benéfica. Se ela é mais benéfica, como garantia, ela vai retroagir. Ah, mas transitou em julgado, não cabe mais recurso, não. A condenação já está definitiva. Não importa! A gente vai ver que isso passa por cima até da coisa julgada. Direito penal é garantia. Repita comigo! Direito penal é garantia. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Próximo princípio. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Pessoal, subjetivo. Subjetivo vem de sujeito. O que significa dizer? Vem pra cá. Que para ser punido na esfera penal, você tem que ter agido de duas formas. Simples. Ou porque quis, como é o nome disso? Dolo. Consciência e vontade de realizar os elementos do tipo penal incriminador. Vamos ver dolo, né? Ou culpa. Ou seja, você não quis o resultado, mas deu a ele causa por imprudência, negligência ou imperícia. Se não tiver dolo,
ou no mínimo culpa, se o crime também for punido na modalidade culposa, você não pode ser responsabilizado no âmbito penal. Simples assim. Você só responde se tiver agido com dolo ou com culpa. Isso se o crime admitir a modalidade culposa. É só isso. Tudo bem, pessoal? Perfeito. O próximo princípio, né? Vou colocar aqui embaixo, é a noção de individualização da pena. Um princípio também muito interessante, né, de ser abordado, até como capítulo de introdução de TCCs e tudo mais, é o princípio da individualização da pena, que diz basicamente o seguinte: todo mundo é igual? Não, lógico que não. Então como é que todo mundo vai para a mesma cela se for preso? Quer dizer que homens e mulheres vão ficar dentro da mesma cela? Não. Quer dizer que homens que pratiquem crimes de gravidades diferentes vão todos para a mesma cela? Não, a LEP manda separar. Quer dizer então que o crime de roubo tem a mesma pena do crime de furto? Não. Por quê? Porque o roubo é mais grave. Logo, 4 a 10 anos, né? Vai ter uma pena superior ao crime de furto. 1 a 4 anos. Tudo bem? Essa é a diferença. Cada conduta, cada pessoa precisa ser individualizada. Que princípio é esse? O princípio da individualização da pena. Que como vocês viram e está aí no material, tem 3 prismas, né? O prisma abstrato é o legislador. Quando ele cria o tipo penal, ele vai ter que individualizar aquela conduta dando uma pena proporcional, para que a pena do furto não seja igual à pena do homicídio, por exemplo. Aplicação em concreto, quando o juiz vai aplicar a dosimetria da pena, quando vai usar as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, os antecedentes, a personalidade, se ele é reincidente. Essa é a individualização para que, por exemplo, em um mesmo processo, 2 corréus, cada um fique, por exemplo, com uma pena diferente. É possível pelo mesmo crime? Sim, porque cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça, né, literalmente, é uma sentença. Deu certo? E a execução, que está aqui, né, no último ponto, que é justamente a aplicação da execução da pena. A pena já cominada pelo legislador, já aplicada pelo juiz, agora executada pelo juiz da execução. Esse é o princípio da individualização da pena. Deu certo, moçada? Perfeito, 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 perfeito. Próximo princípio. Quer saber qual é o próximo princípio? Vamos saber no próximo episódio.